No mundo tão globalizado como o que nós vivemos, nós vemos cada vez mais profissionais buscando oportunidades no exterior. E por isso, nesse vídeo, eu vou te trazer algumas dicas do que você pode pensar e considerar na elaboração do seu currículo para deixá-lo um pouquinho mais estratégico e aumentar as suas chances de conquistar uma vaga no exterior. Eu sou a Valesca Petex, sou mentora de carreira e eu tô aqui para te ajudar a pensar em como você pode se posicionar melhor no mercado, aumentando as suas chances de conseguir uma vaga no exterior. Quando a gente fala de currículo, já é muito importante, independentemente de qual seja a vaga, inclusive vagas no Brasil, que você elabore um currículo mais estratégico, que tenha palavras-chave que vão te aproximar da tão desejada vaga. E quando nós falamos de currículos para vagas no exterior, existe também um elemento cultural. Pode ser que algumas palavras tenham um significado diferente dentro do imaginário das pessoas daquele país. Por exemplo, pode ser que para mim criatividade seja uma coisa e para outra cultura criatividade seja aplicar novas ideias de outra forma. Então é muito importante, quanto mais você conseguir conhecer da cultura, tanto do país ou da própria organização isso vai te ajudar a ter um pouco mais de facilidade para se comunicar de uma forma e ser entendida da forma que você gostaria, evitar essas falhas de comunicação. E assim como em vagas no Brasil, é muito importante entender qual é a cultura da empresa que você está se candidatando para saber quais são os aspectos que essa empresa valoriza, quais são as habilidades mais importantes para aquele cargo e sempre lembrando desse elemento cultural. Um exemplo fundamental de como essa questão cultural pode impactar nas suas decisões de como se posicionar ali no seu currículo é você entender, por exemplo, se naquela cultura, naquela organização se valoriza muito o embasamento técnico e teórico, até titulações, então eu já destacaria, colocaria lá nas primeiras sessões do currículo a sua formação acadêmica. Se você tem um título de mestre ou de doutor, especialmente, isso pode ser especialmente importante para algumas organizações. Enquanto no Brasil, dependendo da vaga e da organização, esse fator pode ser um pouco menos importante. Em algumas organizações, isso acaba sendo até básico, né? Então, pela experiência que eu tive conversando com profissionais na Europa, percebo que, por exemplo, um nível de mestrado, para algumas profissões, parece algo até básico, porque você encontra muitos candidatos com esse nível de escolaridade. Então, quando você entende que é uma cultura que valoriza muito isso, acaba sendo um grande diferencial você destacar isso no seu currículo. Então, eu já colocaria a formação acadêmica para cima, se você perceber que o país que você busca valoriza isso também. Quando se trata de falar das suas experiências profissionais, ou seja, sua habilidade prática, vale a pena pensar em colocar essas informações em bullets, em tópicos, porque geralmente é um texto um pouco mais longo e para não ficar parecendo aquele texto de jornal com muitas letrinhas, compactado, coloque em tópicos, facilita demais a leitura. Essa organização visual facilita até para a leitura ficar menos cansativa. E uma outra dica para falar dessas experiências profissionais é também trazer exemplos. Isso vai valer também para vagas no Brasil, mas especialmente para vagas no exterior, porque quando eu falo, por exemplo, que eu fiz parte de um projeto de compliance que envolvia uma equipe de 8 pessoas. Mas o que é o compliance no Brasil? O que eu fiz? Foi desde a elaboração, foi desde um benchmarking, eu tive auxílio de uma empresa terceira, como é que foi esse processo? Então, eu contar um pouco mais sobre como foi, de novo, não precisa ser um textão, mas explicar um pouquinho mais sobre como foi essa experiência facilita para que alguém que não vive a nossa realidade consiga ter uma ideia de como isso foi desenvolvido. Então, como que funciona a logística aqui no Brasil? Será que dentro da logística você lidou com alguns softwares? Que software foi esse? E se for o mesmo software que essa empresa usa, talvez isso já seja um ponto em comum. Então é muito legal trazer esses exemplos, trazendo referências para contar sobre as suas experiências profissionais, mas com algo mais concreto que facilite para que um recrutador que não te conhece e também talvez nem conheça o seu país, tenha essa referência do que realmente você fez na prática. Ao falar sobre a sua educação, formação acadêmica, é muito importante colocar alguns tópicos.
tópicos. Primeiro, fale sobre o título do seu curso de graduação, o título do seu mestrado ou pós-graduação, especialização, doutorado. É mestrado em o quê? Essa é a informação mais importante. Às vezes, até aqui no Brasil, nós temos essa valorização de algumas instituições. Então, eu quero colocar bem grande que eu fiz uma graduação em determinada faculdade. Não é que a gente não vai pôr essa informação, mas lembre-se de que no Brasil, talvez essa informação seja mais valorizada e em outro país, talvez ele nem conheça essa instituição de ensino onde você cursou o seu curso de graduação ou de pós. E mesmo que conheça, é uma referência diferente. Então, mais do que falar, isso eu recomendo também para vagas no Brasil, mais do que falar onde você estudou, destaque o que você fez. É um mestrado em engenharia de produção. Isso para mim, como recrutador, é muito mais importante do que eu saber que esse mestrado aconteceu em determinado lugar. Então, a informação mais importante é essa. Então, se você quiser colocar um negrito, é aí que você vai colocar, não na instituição de ensino. Essa é a minha recomendação. Depois do título do seu curso, coloque a instituição de ensino para que eu tenha uma referência de onde você cursou. Coloque também qual foi a sua data de início e a sua data de término. Por quê? Geralmente a data de término já é o suficiente, mas imagine que você tenha feito um curso superior tecnólogo, ou era um curso técnico, ou era uma pós-graduação que durou 1 ano, mas tem pós-graduação que dura 2 anos. Então, até no Brasil, a gente geralmente não tem as informações de cabeça, né? Mais ou menos um curso de engenharia dura tantos anos, mas eu não sei, será que no Brasil é assim? Será que lá é menos tempo? Então é importante dar informações. Você pode ou colocar carga horária, mas como são cursos muito longos, às vezes fica difícil, falar, nossa, não sei quantas 1000 horas e como é que eu calculo isso, né, em tempo. Então, para facilitar, coloque a sua data de início e data de término e coloque, não precisa ser a data, o mês e o ano, mas pelo menos o mês e o ano. Eu comecei em fevereiro do ano tal e terminei em dezembro do ano Y. Então, coloque essa informação mais para ter uma referência. Até porque você colocar apenas o ano, eu não sei se você começou no início ou no meio do ano. Isso pode ser relevante. Então, traga essa informação de forma clara. Então, lembrando, coloque o nome do seu curso, a instituição e a data de início e também de término. A seção de idiomas é super importante na elaboração de um currículo voltado para o exterior. Então, se você tem, por exemplo, eu tenho um inglês que a minha fala é mais básica, mas a minha escrita já é mais avançada, eu lido bastante com e-mails. O que eu coloco? Que nível que eu tenho? Minha sugestão é que você faça um teste de nivelamento. Em uma escola, por exemplo, converse com um professor para você ter um direcionamento de onde você se localiza nessa descrição do seu nível, para você poder trazer essa informação de forma mais adequada. Mesmo assim, já para te ajudar a pensar sobre isso, a fala, ela vai mandar no seu nível. Porque, por exemplo, se você escreve lá que você tem um inglês intermediário, vou fazer uma média, né? Se a fala é básica. A escrita é avançada, vou falar que eu tenho intermediário. Se você escreve intermediário, eu como recrutador entendo que eu tenho a expectativa de que a sua escrita é intermediária, sua fala é intermediária, sua audição é intermediária e sua leitura também é intermediária. Então, eu entendo que todos estarão ali. Claro que na entrevista você até pode explicar, eu tenho esse é básico, esse é avançado e tal, mas é melhor você não criar uma expectativa que você não vai conseguir atender, porque dentro da entrevista pode parecer que você tá tentando se justificar e isso pode não ser positivo. Então é melhor você prometer menos, entregar mais e explicar que você colocou básico, porque a sua fala é básica, mas para atividades que envolvem a escrita você já tem mais habilidade. Então esse é um dos caminhos, então é muito importante você não prometer mais do que você pode entregar ou não escrever de uma forma que leve a pensar que você tem um nível maior do que você realmente tem, porque pode pegar mal depois, porque vai dar a impressão de que você tentou melhorar ali no currículo, o que não representa a verdade. Então, eu já reforço esse primeiro cuidado. Por isso, é muito importante na hora de falar dos idiomas escrever o nível. Eu já recebi currículos quando era recrutadora em que a pessoa escrevia inglês. E aí você não entende, né, que nível que essa pessoa tem. Aí eu tenho que ir lá na entrevista perguntar. Mas se eu tenho muitos outros candidatos disponíveis, igualmente qualificados, e eu tenho tempo disponível para conversar com 20 pessoas,
e essa é a 21ª, talvez eu deixe ela para depois, porque eu prefiro dedicar meu tempo com alguém que já me trouxe essa certeza. Então, coloque essa informação, não conte com a sorte de que o recrutador vai me perguntar na entrevista. Deixe isso de forma completa. Então, insira essa informação no currículo e de forma honesta. Além de você fazer um teste de nivelamento para entender em que nível você está, você também pode fazer alguns testes. Então, existem alguns como TOEIC, TOEFL, que vão te ajudar, são certificações, né, que vão te dar uma nota oficial de qual é o seu nível naquele idioma. Por exemplo, o inglês. No espanhol, eu não me lembro, eu já ouvi falar de um chamado TEPL, mas como eu acabei não realizando, então acho que vale entender assim quais são, até um professor de idiomas pode te orientar sobre qual é o mais indicado, pensando no mercado, né, no país que você está buscando e quais são os testes mais indicados. Nesse caso, então, é muito importante você considerar a possibilidade, porque para algumas organizações, eu, Valesca, vir aqui afirmar que o meu inglês é avançado, ok, sou eu que estou dizendo, mas é diferente se uma instituição que faz uma certificação renomada internacionalmente afirma que a Valesca tem um nível avançado de inglês e a nota dela é X. Então, isso traz mais credibilidade. Então, se você tiver a possibilidade de fazer um teste como esse, isso ajuda muito, porque é uma nota oficial. Inclusive, se você estiver tentando alguns processos, até para estudos mesmo, de mestrado, doutorado, até graduação também, em países do exterior, que você precise, por exemplo, do inglês, um dos critérios de avaliação vai ser você ter uma certificação como essa. Então, se você tem o plano de estudar no exterior e trabalhar no exterior, talvez valha a pena pesquisar essas possibilidades e aí no seu currículo você pode escrever, por exemplo, em inglês, nível avançado, e entre parênteses colocar a nota de determinado teste, por exemplo, nota TOEIC, e aí colocar lá a sua nota. Então, esse é um dos caminhos para você trazer mais credibilidade, mostrando que você realmente tem aquela qualificação. E não precisa anexar o certificado da sua certificação, não precisa fazer isso, tá? Durante o processo seletivo, pode ser que o recrutador te peça, né, para enviar esse documento, mas o currículo você só menciona, não precisa enviar esse documento por enquanto. Além do seu currículo, lembre-se de atualizar também o seu perfil lá do LinkedIn. É uma plataforma que não é apenas uma rede social e também não é só um currículo online, é uma mistura dos dois. Então, assim, o LinkedIn é uma plataforma onde você tem acesso a muitos profissionais do mundo todo e também a empresas, e essas empresas postam vagas por lá e você pode se candidatar. E quando eu conversei com recrutadores de vários países do mundo para entender, né, quais são as diferenças dos processos seletivos do Brasil e também do exterior, para entender qual é a diferença entre um e outro e quais são as similaridades, o LinkedIn foi o principal local para essa busca de emprego. Então, o principal local onde os recrutadores encontram esses candidatos. Existem também os sites oficiais das empresas, né, onde você vai lá, entrar no site, no Trabalhe Conosco, algo nesse sentido, mas também o LinkedIn pode ser uma plataforma bem importante para você se conectar com essas oportunidades. Então, deixe o seu perfil bem preenchido. Todo o trabalho que você vai fazer aqui com o seu currículo, faça também no seu perfil do LinkedIn, preencha as competências, se atente às palavras-chave, observe a descrição da vaga, busque vagas parecidas com as vagas que você quer. Será que, em vez de eu usar essa palavra que eu uso no Brasil, se eu escrever dessa outra forma, que é o sinônimo, mas eu vejo que toda vaga está usando essa palavra aqui, então vou usar ela lá no meu currículo. Então, se atente ao que as empresas estão buscando e olha que dica maravilhosa, ela te conta tudo, porque na descrição da vaga ela te fala o que ela está buscando. Então, observe a descrição da vaga já para se inspirar, tanto para o currículo quanto para o seu perfil lá no LinkedIn. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter um pouco mais de clareza sobre como você consegue se posicionar como profissional pensando em vagas no exterior. Então, atualize o seu currículo, atualize o seu perfil do LinkedIn e me conta aqui nos comentários o que você achou, o que foi novo para você, o que você já sabia e o que você conseguiu implementar. Vai ser um prazer ter aqui os seus comentários e ver o quanto que esse vídeo te ajudou a se desenvolver. E lembra de dar um like aqui no vídeo, compartilhe com os amigos que também estão buscando essas oportunidades. Até mais!